Pessoal, hoje vamos continuar o nosso projeto de banco de dados com a aula de views e índices. Que bom que você veio. Seja bem-vindo. Na aula de hoje, temos como objetivos trabalhar views e suas características, eliminar views, índice e criação de índices. A bibliografia utilizada para esta aula foi o livro do Silber Schatz e o Navat, Sistemas de Banco de Dados. Uma view é um recurso muito importante num banco de dados. Ele nos permite criar tabelas virtuais sobre os quais podemos operar. Então, eles materializam o esquema externo de um banco de dados, uma utilização para um determinado tipo de usuário. É uma consulta previamente definida que fica armazenada no dicionário de dados. É uma visão referenciada em um comando select, com suas linhas e colunas atualizadas dinamicamente. Uma visão pode permitir restrições a dados e tabelas, e pode ser manipulada e utilizada no comando insert, update e delete, porém não armazena nenhum dado. Uma view é definida na linguagem de descrição de dados. E o comando geral está apresentado aí. Eu boto create ou replace. Nessa sintaxe aqui, o que está entre chaves significa que isso é alternativo, não é obrigatório. Então, create é obrigatório ou replace, que é para a gente refazer a view, se for o caso. Forçada ou não forçada da view, o nome da view e vários aliados para essa view, se eu quiser usar, a subquery, a consulta, e se ela pode permitir se é só para leitura. Nesse caso, não permite modificações, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais utilizando com exemplo. Para criar uma view, suponha essa tabela que estou apresentando para vocês e que me interessa apenas trabalhar para um determinado usuário com o ID, último nome, primeiro nome e cargo. Então era como se eu criasse uma tabela apenas com esses campos para esse usuário. E o recurso que eu posso fazer é criar uma view para isso, ou seja, uma visão para esse usuário. Então, utilizando o Oracle, eu vou usar aquela sintaxe. Create view, crie uma view. O nome da view, emp resumo, as, como? Aí vem a cláusula de select. Select ID, primeiro nome, último nome, cargo from empregados. A view vai ser criada e vai ser armazenada no dicionário de dados. Toda vez que eu chamar a tabela, é uma tabela virtual, ela não existe fisicamente. Uma tabela chamada emp resumo será executado esse select e os dados serão apresentados dinamicamente, atualizadamente para o usuário. Uma vez criada a view, o comportamento dela é de uma tabela. Ela é uma tabela virtual com os campos que te interessam. Então aqui, por exemplo, select todos os campos from emp resumo. Então, vai apresentar a tabela atualizada apenas dos campos que eu coloquei ali. Aquele select que nós definimos vai ser executado e vai apresentar exatamente isso que vocês estão vendo aí. Tá? Apenas as colunas selecionadas. Nós podemos basicamente classificar as views em dois tipos. View simples, que é uma view executada em uma única tabela com um select, né? Sem muito cálculo e sem funções. Pode ter alguns, mas não muitas, né? E uma complexa, quando ela envolve um join entre tabelas. Para inserir um dado nessa tabela, eu vou usar o comando insert into emp resumo, que é a view, e que é uma tabela, só que virtual. Value 10 Alberto Rodrigues e Almoxarife. E nesse caso eu fiz a inserção da linha ao executar esse comando nos campos que definem a minha view.
Observa que ao fazer a inserção apenas nos campos que definem a view, ID, último nome, primeiro nome e cargo, os dados entraram. Os demais campos que não fazem parte da view, quando você faz uma inserção pela view, são preenchidos com null, né? Como vocês podem ver aí no na nossa transparência. Uma view mais complexa é quando eu envolve um produto cartesiano. Suponha, por exemplo, que eu quero fazer uma view ou seja, a visão de uma tabela, que vai ser uma tabela virtual, que tenha último nome, primeiro nome, cargo e o nome do departamento. E para fazer isso, eu vou ter que fazer um produto cartesiano. Então, vou escrever create view o nome, empdep, como as select, aí vou escrever o meu produto cartesiano, já também estou colocando o cabeçalho que eu quero na apresentação desses dados. Então, create view empdep, que é o nome da minha tabela, as select eid e prime nome, está aqui, concatenado com o último nome, as nome do empregado. Então eu vou ter uma coluna chamada nome do empregado juntando essas duas colunas. Depois, cargo, nome, o nome do departamento escrito, nome do departamento, from empregado e, inner join departamento de, on, aí vou ver aqui a minha condição, id e ID departamento igual ID. Então vejam que é uma consulta envolvendo um produto cartesiano. Quando eu executo essa consulta, a view é criada, veio a mensagem. Então, para executar essa view, basta mostrar aqui, ó, select todas as colunas from empdep, ou seja, o nome da view. Ao executar isso daqui, o usuário vê a tabela, como se fosse uma tabela só. ID, nome do empregado, com o título que nós colocamos, cargo e nome do departamento que nós colocamos. Então, o produto cartesiano é executado e o resultado é apresentado na forma de uma única tabela. Quando eu tenho uma tabela que é construída a partir de um produto cartesiano, ou seja, a view é criada a partir do produto cartesiano, eu tenho algumas restrições na inserção e no update. Então está aqui, ó, insert into emp departamento, value 15 Horácio Ribeiro, professor. Como isso aqui é um produto cartesiano, ele me deu uma restrição, ele me deu um erro. Coluna virtual não é permitida aqui. Tá? Então temos que tomar cuidado quando nós estamos fazendo atualizações e entrada de dados com views que envolvam produto cartesiano. Quando eu preciso evitar que faça-se modificações na tabela, o ideal é colocar a cláusula which read only, quer dizer, eu só permito leitura. Então, create ou replace, ele recoloca a tabela, view, né? Emp resumo, que vai ser o nome da tabela, as a cláusula de consulta, né? E eu poderia colocar aqui um produto cartesiano, tá? Mas numa tabela simples eu também posso, aqui é o caso aqui, eu posso restringir a entrada de dados. Então eu botei o which read only, eu só permito consulta, né? É muito comum nós trabalharmos assim. Se a view foi criada do tipo read-only, ao tentar fazer uma inserção, mesmo que seja em uma única tabela física, o sistema não permitirá e dará um erro de coluna virtual não permitida aqui, no caso de uma inclusão. Eu posso sempre redefinir uma view, né, com o replace. Agora, se eu precisar deletar uma view do dicionário de dados, eu vou deletar essa view e nada vai acontecer nos dados. Vamos dizer, eliminação ocorrerá só a nível de dicionário, né? Então basta se escrever drop view, o nome da view. Veja, por exemplo, o comando dado no Apple que aparece aí na tela. Drop view empdep.
Ao executar isso daqui, ele coloca uma view eliminada, quer dizer, a coluna, a tabela, a view foi eliminada, a tabela virtual, né? Outra estrutura importante que nós podemos criar no banco de dados são estruturas auxiliares que vai fazer um armazenamento de forma especial que me permita acessar mais rápido os registros. Esses campos que eu uso para acessar mais rápido os registros são chamados campos de indexação, e isso é criado em diversos arquivos. Então, eu tenho o meu banco de dados e, dependendo das minhas estruturas e necessidades de acesso, eu crio arquivos auxiliares de indexação. São arquivos que me permitem acessar os dados. Existem diversas formas da gente fazer essa indexação. Esses campos que eu uso para criar esses arquivos são chamados campos de indexação. Nós não vamos detalhar aqui, mas existem várias maneiras da gente fazer essa indexação. Então eu posso ter, por exemplo, índices primários, que são índices que eu tenho uma tabela, um arquivo, e esse arquivo tem ponteiros para grupos de registros. Esses registros são buscados sequencialmente dentro de cada bloco, e da maneira que é mais rápido, tá? Acessar. Outra técnica é índice de clustering, né? É muito usado para campos de ordenação não chaves. Eu tenho um arquivo de índice e esse arquivo coloca ponteiros para os registros, né? Que me facilita o acesso, tá certo? Vocês podem estudar um pouquinho mais isso aqui nas cadeiras de estrutura de dados. Tem também a técnica de índices secundários, em que eu coloco um arquivo apontando para um campo que também pode ser acessado como chave, aqui por exemplo CPF, tá? Quando vocês definem o campo unique, normalmente nós criamos os bancos de dados, né, o MySQL, cria um arquivo desse tipo, né? Então, quando eu tenho necessidade de fazer acesso por uma coluna, eu crio um arquivo de index. Esse arquivo vai ser usado para acessar mais rapidamente, porque, como nós vimos, vai guardar as informações de maneira especial. Então, seria criado assim, ó, crie index, o nome que vocês querem dar para o arquivo, e a tabela, quais são as colunas daquela tabela que fazem parte do index, né? E ele vai aí criar esse arquivo e vocês podem usar para fazer um acesso mais rápido. Não precisa, a chave é criada automaticamente, mas vocês podem definir outras colunas como indexadores. É importante tomar cuidado com os índices que vocês precisam, né? Não é ficar criando um monte de índices, que isso compromete o desempenho do banco de dados, né? Quando você cria a chave, ele faz um banco de dados, ele cria um índice da primary key, quer dizer, um arquivo, né, que vai permitir o acesso que é único. Vocês ainda têm outros arquivos usando chave estrangeira, né, que não garante a unicidade da chave. Também é feito um arquivo de indexação, né? Ou posso também indexar apenas uma coluna. Ou ainda, eu quero fazer o acesso por 2 ou 3 colunas, que vão ser uma chave secundária. Então eu posso, no Oracle e no MySQL, juntar até 255 colunas concatenadas para formar um índice, né? E elas não precisam nem ser adjacentes, tá? Função é criada em função do cálculo feito para uma ou mais colunas. Então observa que a gente tem que ter muito cuidado nessa criação. Quando vocês especificam as chaves estrangeiras, automaticamente vocês estão definindo arquivos secundários de acesso, né? Vamos supor que eu preciso acessar numa tabela no código do vendedor, na tabela cliente. É um arquivo secundário.
Então, se eu vou usar isso nos meus programas para acesso e eu quero um acesso mais rápido, mais eficiente, eu crio uma tabela auxiliar, um arquivo auxiliar chamado da seguinte forma: create o nome do arquivo index, tá? Ou perdão, create index, quer dizer, eu vou criar um index, um arquivo de index com o nome ind vendedor aplicado na tabela cliente, né, com a coluna vendedor, e fica criado o arquivo na execução desse comando. Então, se eu vou precisar fazer o acesso por vendedor naquele arquivo que nós fizemos ainda há pouco, eu tenho aqui, ó, select cliente where vendedor igual a 6. Quer dizer, eu vou usar depois o arquivo para buscar esse vendedor aqui e ele me volta muito mais rápido. Aqui aparecendo linhas retornadas em 0,0 segundos. Se eu desejo eliminar uma tabela porque não a estou usando, ela não é mais útil para mim, a sintaxe é drop index. Aí vem qual é a tabela, só. É muito simples, né? Nós não podemos eliminar índices criados automaticamente pela primary key ou unique key, né? Porque você está esculhambando todo o teu modelo. Então vejam, drop index ind vendedor. O arquivo que servia de índice foi eliminado. Então é muito simples eliminar uma estrutura. Assim terminamos esta aula. Se você gostou, recomende para os seus amigos e se inscreva no canal. E não se esqueça, faça os exercícios sempre parando o vídeo.